E aí, pessoal? Meu nome é Camila, faço parte do Multiforme Movement e hoje eu queria falar para vocês sobre o final do ciclo. Como vocês viram no vídeo anterior, se você não viu, volta lá para você ver por que é tão importante você entender o fim do ciclo sobre a sua vida. Eu vou falar sobre os fins dos ciclos da minha vida e vou te mostrar como Deus ele agiu na minha vida, me incentivando a não desistir. Mesmo que o fim tenha chegado na minha vida para algumas coisas, foi ótimo porque eu aprendi que um novo começo estava a caminho. Então, eu quero falar para vocês exatamente sobre isso e te incentivar a não desistir quando algo der errado, quando as coisas não forem como você planejou. Não se preocupe, ainda assim as coisas estão no controle de Deus. Se você estiver debaixo da graça e da direção do Senhor, fica tranquilo, tá tudo sob controle. Então vamos lá, eu queria começar essa série falando sobre relacionamento. Porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitarem os fins de relacionamento. E eu não tô falando somente de namoro, mas muitas vezes relacionamentos de amigos e familiares devem ser vetados, devem ser finalizados, porque tem coisas que não nos convêm. Tem pessoas que nos fazem mal. Existem pessoas que impedem a gente de prosseguir na nossa caminhada. E não somente na nossa caminhada cristã. Porque quando nós nos relacionamos com pessoas que impedem o nosso caminhar, que impedem que a gente prossiga na vida, automaticamente Deus retém a bênção. E é exatamente isso que eu quero falar, para que você não venha reter a bênção de Deus sobre a sua vida. Então eu vou dar um exemplo da minha vida, onde eu terminei um relacionamento, onde chegou o fim de um relacionamento, que pra mim na época foi muito terrível. E eu não sabia lidar com o fim daquilo, mas pra mim depois foi muito bom, porque iniciou um ciclo maravilhoso pra mim. Então foi assim, eu tinha um relacionamento com uma pessoa, eu namorava com uma pessoa, e na minha cabeça o nosso relacionamento estava tudo certo, porque nós nos dávamos bem, nós nos entendíamos, mas existiam coisas que nos atrapalhavam no nosso relacionamento, tinham coisas que não batiam, tinha algo em mim, tinha algo nele que não se compactuava, e eu não sabia o que era. Muitas vezes a gente insiste em relacionamentos porque a gente acaba se acostumando com aquilo, mas quando Deus diz não, tome cuidado, porque quando não é pra ser, não é pra ser. Eu namorei com esse rapaz durante um bom tempo, foram quase 2 anos. E no meio do nosso relacionamento, começaram a existir circunstâncias e situações que atrapalhavam o nosso relacionamento. Então, nós nos desentendíamos muito. E isso começou a complicar a nossa situação. Mas, mesmo assim, nós insistíamos e nós tentávamos ficar bem e nos relacionar do mesmo jeito. Nós continuávamos namorando. Até que, depois de tantas brigas, depois de tantos desgastes, depois de quase 1 ano vivendo nessa conturbação, nós mesmo juntos nunca estávamos 100% felizes. Teve um dia que nós brigamos e eu orei pela primeira vez com meu coração sincero a Deus. Porque muitas vezes eu estava naquele relacionamento e eu pedia direção para Deus se aquele relacionamento era da vontade de Deus. Mas a verdade é que quando eu orava isso, eu orava com meu coração fechado. Porque a verdade é que eu queria ouvir que era da vontade de Deus. Porque eu gostava dele, eu queria ficar com ele. Então, mesmo se Deus ele fosse falar comigo, eu não ia aceitar. Muitas vezes eu ia ficar pensando, mas será que é isso mesmo? Ou então, se alguém viesse falar comigo, eu ia duvidar. Por quê? Porque o meu coração estava fechado para a voz de Deus. Mas nesse dia eu estava tão triste, eu estava tão revoltada com aquela situação que eu orei com meu coração rasgado ao Senhor. Eu simplesmente me joguei, me lancei aos pés do Senhor e falei, meu Deus, me socorre. Se esse relacionamento não for da tua vontade, arranca ele da minha vida. Foi isso que eu orei. Mas não foi com o coração fechado. Porque muitas pessoas oram, mas oram com o coração trancado. Deus não recebe oração com o coração trancado. Deus só recebe oração com o coração aberto. Lá em Jeremias diz que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, não é com o coração 70%, 50%, nem 98%. É de todo o coração. Ou seja, quando você lançar a sua oração com o teu coração totalmente aberto ao Senhor, Ele vai conceder o teu pedido. Então eu orei com meu coração totalmente rasgado ao Senhor e Ele concedeu meu pedido, porque depois que eu orei isso, passou 1 semana e o inesperado aconteceu. Algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, aconteceu. O rapaz veio e terminou comigo. Coisa que eu nunca na minha vida esperava que fosse acontecer. Por mais que nós nos entendíamos, nós éramos interligados, nós éramos ligados, nós tínhamos um relacionamento e eu não esperava o fim dele, principalmente por parte dele. Então, quando ele terminou comigo, o meu mundo acabou. Eu fiquei triste, eu fiquei arrasada, eu não queria comer,
eu só queria chorar. Eu fiquei totalmente desestruturada, porque eu estava completamente acostumada a ficar com aquela pessoa, a ter aquele relacionamento. Eu não conseguia lidar com a falta dele, porque eu me apeguei demais à nossa rotina. Muitas vezes nem a pessoa, mas somente a rotina já faz que a gente se desestruture quando chega o fim. E então eu comecei a tentar lidar com o fim da minha maneira. Porém, aí que está o problema. Quando nós tentamos lidar com o fim das coisas, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio jeito, é muito difícil. Porque nós não temos forças para nos sustentar. Não temos, é muito difícil. Quando chegar o fim de um ciclo na sua vida, você tem que ter conhecimento que vai ser muito difícil você lidar com ele sozinho. Mas você não precisa passar por ele sozinho, porque existe alguém que vai pegar na tua mão e vai te ajudar a recomeçar. E foi isso que o Senhor fez comigo. Passado algum tempo, depois de eu tentar várias coisas, ouvir músicas, comer, tentar sair com as minhas amigas, fiz várias coisas e nada resolveu meu problema. Até que eu simplesmente desisti de tudo e, em vez de me entregar a uma depressão, eu me lancei aos pés de Jesus novamente. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não consigo mais. E a partir desse dia, eu comecei a dedicar a minha vida somente ao Senhor. Todas as vezes que eu ficava triste, todas as vezes que eu ficava angustiada, todas as vezes que vinha crise de choro, todas as vezes que vinha carência, todas as vezes que vinham as coisas ruins, eu corria para o meu quarto e eu orava ao Senhor. E eu pedia para que Ele me sustentasse. E eu começava a ouvir hinos e começava a ler a palavra e começava a orar. E era impressionante como Ele me sustentou. Até que um dia eu estava muito triste. E eu saí da minha casa e estava indo direto para a faculdade. E nesse dia eu não estava aguentando de tristeza. As minhas pernas estavam até mole. E eu não conseguia percorrer o percurso da minha casa até o ponto. Eu estava muito angustiada. E eu comecei a chorar no meio da rua. Eu me apoiei numa parede e eu falei, meu Deus, eu não aguento, eu não vou conseguir andar. Porque eu tô muito triste. Era uma angústia muito grande. E aí eu fui pro ponto, me arrastando, e aí eu esperei passar um ônibus, porque eu tava chorando, eu não queria entrar no ônibus chorando. Depois que eu me acalmei, que eu me recuperei, eu entrei num terceiro ônibus, que já tinha passado 2. E eu sentei na frente. Mas aí eu já tava bem, já tava melhor, coloquei uma música, comecei a ir. De repente entrou uma pessoa no ônibus e sentou do meu lado. E eu lembro que era uma mulher, e essa mulher, ao longo do caminho, ela me cutucou antes de descer, ela já ia descer. E eu ainda ia continuar no ônibus. Ela virou pra mim e ela falou assim, olha, eu tava aqui sentada no ônibus e eu senti te dizer algo. Eu não sei no que você acredita, eu não sei qual o Deus que você serve, mas Ele tá mandando te dizer que chegou o fim, porque Ele tem algo muito maior na tua vida. E aquela palavra me sustentou durante muito tempo, mas foi por muito tempo. Aquela palavra foi suficiente para me sustentar até o novo ciclo da minha vida se iniciar, porque eu estava pausada. Então entenda que mesmo que você passe por um fim, sozinho é muito difícil, mas com Jesus fica mais leve, fica mais fácil. Não estou dizendo que não vai doer, vai sofrer, mas Jesus tem um bálsamo para você. E eu quero que você entenda mais uma coisa ainda com o final de um ciclo, com o final de um relacionamento. Porque, por exemplo, assim como esse meu relacionamento terminou, outros relacionamentos com outras pessoas na minha vida também terminaram, como amigos, como talvez algum familiar, pessoas que estavam na minha vida através da oração que eu havia aprendido a fazer. Eu aprendi a orar, pedir para o Senhor que Ele preparasse pessoas que estivessem ao meu lado e que aquelas pessoas que me faziam mal e impediam o meu caminhar, que elas fossem vetadas da minha vida. Eu comecei a orar isso, comecei a aprender a lidar com isso e o Senhor foi limpando e trazendo pessoas novas para viver comigo. E isso me fez crescer muito espiritualmente, isso me fez progredir muito na minha vida, tanto na minha vida espiritual quanto em todas as áreas, acadêmica, financeira, no meu trabalho, em tudo. Pessoas influenciam diretamente no nosso futuro, você sabia? Tome cuidado com quem você se relaciona. E por muito tempo, depois que aquilo passou, eu achava que o problema não era eu, que o problema era somente o rapaz que eu estava namorando. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque quando Deus não está em um relacionamento, as duas pessoas não se conectam, as duas pessoas fazem mal uma para outra.
Não é somente ele que me fazia mal, mas eu também fazia mal a ele. Então você precisa entender que se você realmente quer seguir os passos de Deus para sua vida, você também tem que liberar para outra pessoa viver os passos dela. Você tem que entender que quando a gente prende alguém em nós acabamos prendendo a bênção daquela pessoa também sobre ela. Você precisa liberar, você precisa aprender a soltar. É muito difícil, mas com Deus fica mais fácil, não se esqueça. E afinal, por que Deus ele não queria que eu estivesse naquele relacionamento? Depois de muito tempo, eu entendi que eu não podia ficar mais com aquela pessoa, porque eu tinha criado uma dependência emocional tão grande sobre ela que eu não conseguia ouvir a voz de Deus para minha vida, porque tudo que eu fazia emocionalmente eu dependia daquela pessoa, e isso faz mal. Quando eu comecei a deixar a minha família de lado, os meus amigos de lado, a minha vida de lado por conta de uma pessoa, eu comecei a me adoecer. Então, quando a gente começa a conectar muito e se envolver muito e começar a depender de pessoas, nós começamos a ficar doentes, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Nós não podemos ficar presos às pessoas, não podemos criar dependência emocional em cima de pessoas, isso faz mal. E por isso que Deus arrancou ele da minha vida, porque eu já não dependia mais do Senhor, mas eu dependia daquele estado emocional que eu estava vivendo com ele. E isso mata a nossa vida. E é esse ponto que eu quero chegar. É aí que o Senhor entra com a sua retenção de bênção. Sabe por quê? Porque se as coisas começam a fluir como nós queremos, as coisas começam a brotar, a acontecer, ficamos felizes com tudo que acontece ao nosso redor, nós não paramos para pensar que nós estamos vivendo algo ruim. Quer um exemplo? Imagine que você tem um filho e esse filho vive em desobediência. Esse filho ele tá fazendo algo que você não quer. Você sente prazer em entregar as coisas para ele? Você sente prazer em fazer algo para ele? Lógico que não. Se você ficar entregando para um filho rebelde que não está te obedecendo, que não está te escutando, tudo o que ele quer, ele vai se tornar mais rebelde e ele vai te escutar menos, porque ele sabe que você entrega tudo tanto de qualquer jeito. É exatamente assim que Deus age com a gente. Deus retém a bênção quando nós entramos em estado de obediência. E estar em um relacionamento que não é da vontade de Deus é estado de desobediência. E estar em desobediência é automaticamente reter as bênçãos de Deus para você. Infelizmente. Não se prenda a pessoas para a tua vida fluir de forma abençoada com as bênçãos do Senhor, com a direção do Senhor. Você precisa depender somente dele em primeiro lugar. E não se engane, é muito difícil você aprender a depender do Senhor estando preso em um relacionamento. E é por isso que o Senhor não aprova muitos relacionamentos, porque é necessário que você primeiro aprenda a depender dele, somente dele, para depois iniciar um ciclo com alguém. Vocês entenderam? Então, para que vocês aceitem o ciclo e comecem um ciclo novo, vocês precisam entender todas essas coisas. A primeira é que o fim do ciclo não deve ser passado sozinho. Você tem o Senhor ao seu lado, você pode pedir socorro para ele. A segunda coisa que você precisa aprender é que quando você está em um relacionamento que não é da vontade de Deus, que você depende exclusivamente emocionalmente dele, você adoece. Você vira uma pessoa doente. O terceiro e o último, mas não menos importante, é que se você estiver em um relacionamento fora da direção de Deus, você vai reter a bênção que Deus tem para você. Tá entendido? Então foi isso que Deus colocou no meu coração. Essa história que eu tenho para passar para vocês sobre final de relacionamento, final de ciclo. Não se esqueça, coloque isso na tua cabeça. Para todo fim de ciclo, existe algo novo que o Senhor tem para você, tá bom? O fim não é para te destruir. O fim é para recomeçar. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre final de ciclo e eu vou dar um outro testemunho sobre a minha vida, no qual eu passei e o Senhor me ensinou a fechar um ciclo e iniciar um novo, tá bom? Fica com Deus e não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que talvez precisam ouvir essa palavra. O Senhor vai transformar a vida de alguém, com certeza, tá bom? Então é isso, bem-vindo à Multiforme!